do Senhor. 2 Timóteo, capítulo de número 1. Enquanto você folheia a sua Bíblia, diga: ousadia para vencer a intimidação. Amém? Acharam 2 Timóteo capítulo 1? Obrigado por um amém só. Amém, gente? Eu quero ler o versículo de número 6 e o versículo de número 7. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você pode ler comigo novamente o versículo de número 7? Amém? Pois, vamos juntos? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em algumas traduções diz de equilíbrio. Amém? Amém, igreja? Você pode ser uma voz aí profética na vida do seu irmão que está aí do seu lado. Diga isso para ele: Deus está trabalhando. Mas olha nos olhos e diga isso: Deus está trabalhando para o teu bem. Ele está abrindo caminhos. Ele está fazendo o que você não pode fazer. Deus está trabalhando para aqueles que nele esperam. Você crê nisso? Deus está trabalhando, querido. Amém, Valdecir? Deus está trabalhando para aqueles que nele creem e nele esperam. Porque o Senhor não tem nos dado um espírito de timidez, mas um espírito de ousadia. Amém? Você pode inclinar mais uma vez a sua cabeça onde você está? Senhor, Pai de amor, nós te damos o louvor por este tempo, te agradecemos por este momento, te louvamos pela tua palavra, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, reunidos como igreja. Esta é a tua palavra, nela não há sombra de variação, e ela jamais voltará vazia para a qual ela é lançada. Amém, amados? Glória a Deus. Você pode dizer amém por isso? Então eu gostaria que você falasse algo aí para a pessoa que está do seu lado. Diga assim para ela: meu irmão, por favor, nós teremos todo o tempo do mundo, depois que terminar o culto, para a gente conversar. Por favor, não me interrompa. Eu quero ouvir a palavra. Quantos querem ouvir a palavra? Então se comporte aí, não permita. Se o seu irmão começar a conversar com você, você levanta o dedo e fala assim: pastor, ó, tá me incomodando aqui, ó, não deixa eu ouvir a palavra, tá bom? Amém. Hoje é dia de nos assentarmos à mesa do Senhor. Amém? Amém, amados? Vamos lá? Por esta razão eu torno a te lembrar que mantenha viva a chama e o dom de Deus que está em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo, ao escrever esta carta ao seu filho na fé, Timóteo, Paulo estava trazendo uma exortação. Paulo estava dizendo para ele assim: Timóteo, desperta, acorda, Timóteo. Ei, entenda uma coisa, olhe para o seu irmão e diga para ele assim: acorda, meu irmão. Se ele estiver dormindo aí, você belisca ele. Diga para ele: desperta, meu irmão. Ei, escute. Deus, Ele nos deu um espírito de autoridade, de ousadia, e não de timidez. E aqui você observa Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, declarando a Timóteo o que de fato ele precisava viver e praticar. Paulo começa a sua carta dizendo: olha, Timóteo, acorda, desperta o dom de Deus que está em ti, pela imposição das minhas mãos. Desperta, Timóteo, tenha ousadia. Não foi essa instrução? Lembra domingo passado que nós falamos, quando o Senhor
morreu. Pega esse povo, dispõe, tenha coragem, tenha ousadia, tenha bom ânimo e atravessa o Jordão. Você vai encontrar em toda a palavra de Deus, Deus nos chamando a um despertamento. Diga comigo, despertamento. Você crê nisso? Você vai encontrar em toda a palavra de Deus, Deus nos chamando para essa realidade. Deus não nos deu um espírito de timidez. É isso que Paulo estava falando para Timóteo. Deus não te deu um espírito de timidez não, meu irmão. Olha para o seu irmão aí, faz aquela cara de crente, cheio de autoridade, de profeta. Como é que faz uma cara de profeta? Faz aí. Como é que faz? Faz uma cara de profeta aí para me ver como é que é. Né? Profeta faz assim, fecha o olho, né? Faz aquela cara de mal. Não é isso? Não? Não faz aquela cara de mal assim, não? Fecha o olho, eis que te digo. Não? Então faz uma cara de profeta aí, olha para o seu irmão, faz de qualquer jeito aí, vai, faz com o seu jeito mesmo, a sua cara de profeta, e olha para ele e fala assim: desperta, meu irmão, desperta, diga, acorda, o dom de Deus que está na tua vida. Amém, amados? Ei, há um dom de Deus para a tua vida, há promessas, há um poder de Deus na tua vida. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus habita em você. Poxa, eu pensei que você não ia falar nada. Diga amém por isso. Amém. Vocês estão tão distraídos hoje desse jeito? Desperta aí, ó. Desperta. Ei, existe algo tão extraordinário dentro de cada um de nós. Se você realmente soubesse, e se você pudesse mensurar, que existe algo tão poderoso dentro de você. Mas eu creio, para aqueles que estão dormindo, para aqueles que estão cochilando, Deus nesta noite Ele vai te acordar e vai te despertar, para que você veja e sinta algo tão poderoso que Deus tem para a tua vida nesta noite. Ele vai te acordar e você vai descobrir o que Ele tem de tão poderoso e maravilhoso para a tua vida. Amém? Foi isso que Paulo disse para Timóteo: olha, desperta, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, de timidez, mas de poder, de amor, de moderação. Aí eu fui pesquisar, eu anotei aqui, o que é timidez? Timidez é inibição, é fraqueza, é intimidação, é um dom adormecido por causa do medo, por causa da timidez. É isso, espiritualmente é isso, é um dom adormecido. É isso que Paulo está dizendo para ele: olha, Timóteo, não dorme não, desperta, o dom que está dentro de ti, o dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Aleluia. E o que é intimidar? Intimidar é tornar tímido, é aterrorizado, amedrontado. Ficar intimidado é reagir sobre o medo. Infelizmente tem pessoas que ficaram reprimindo a sua vida inteira. Sabe por quê? Porque tem medo. Porque o objetivo da intimidação é nos paralisar. Vou repetir: o motivo da intimidação é nos paralisar. Quantas pessoas, queridos, porque estão intimidadas, porque estão com medo, estão paralisadas. Porque entenda uma coisa: se você está intimidado, você está paralisado. É isso. A intimidação coloca a pessoa na defensiva, sempre na defensiva, sempre se esquivando. E quando você fica na defensiva, isso faz com que os dons, porque é exatamente sobre isso que Paulo está falando, os dons que Deus te deu se tornem ineficazes, fiquem mortos. Porque entenda uma coisa: o que Deus te dá não morre, nós matamos. O que Deus nos dá não morre, nós matamos. Por quê? Porque muitas vezes nós ficamos retraídos, nós ficamos na defensiva, nos tornamos tímidos. Foi dito aqui na abertura, quando a Diné abriu o culto, falando sobre isso, que nós temos que ter ousadia. Porque a timidez, a intimidação, ela faz com que a pessoa recua, ela se retraia, se anule. Quantas pessoas, infelizmente, estão se anulando porque estão com medo?
A timidez, a intimidação faz com que a pessoa perca a sua expressão, fica uma pessoa sem expressão. O contexto do texto que nós acabamos de ler, Paulo fala exatamente isso. Olha, desperta o dom de Deus que está em ti, desperta. Paulo está falando do poder, daquilo que nós temos recebido. Paulo está falando do poder que está sobre nós. E ele diz, olha, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder. Poder quer dizer autoridade, poder quer dizer ousadia. E um espírito de poder, de autoridade, de ousadia, de moderação e de amor. Porque entenda isso, todos nós, diariamente, vamos precisar de ousadia, de coragem, de bom ânimo para vencer a intimidação. Pode repetir comigo? Ousadia, coragem, bom ânimo para vencer a intimidação. Diariamente você vai precisar usar isso. A Bíblia diz que havia um homem de grande estatura, literalmente um gigante, chamado Golias. Ele intimidou o exército de Israel inteiro. 40 dias ele intimidou todo o exército de Israel. Durante 40 dias ele afrontou. Você já parou para pensar? A Bíblia diz que durante 40 dias ele desafiou, ele intimidou, ele desprezou, ele zombou todo um exército inteiro. Um dia após outro, 40 dias, aquele exército foi intimidado. E o pior, você sabe o que aconteceu? Todo o exército estava com medo. Até mesmo Saul, o rei Saul, estava desesperado por conta da intimidação. E no meio de toda aquela situação, surge um menino chamado Davi. E diante de todo aquele exército, ele ouve, num daqueles dias que ele vai levar pão, levar comida para os seus irmãos na frente da batalha, ele ouve todos os homens ali do exército de Israel amedrontados, comentando que eles estavam intimidados, retraídos, somente na defensiva, na retaguarda, com medo, dizendo, olha, há um gigante que está nos afrontando todos os dias, que está nos intimidando todos os dias. E qual foi a atitude daquele menino? Cheio de ousadia, cheio de autoridade. Quem é esse incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Olha, o próprio rei tremendo de medo dentro da sua tenda, aparece um menino, sem arma, sem nada. Você conhece a história, não vou me deter muito tempo aqui, porque eu tenho outros pontos para te falar. E Golias tentou intimidar quem? Também, porque se o próprio rei ficou intimidado, se todo o exército ficou intimidado, o gigante olhou para aquele menino e falou, tanto que ele desprezou Davi, não foi isso? Ele desprezou Davi, ele tentou intimidar a Davi. E assim que aquela batalha começou, a Bíblia diz que ele amaldiçoou Davi, ele depreciou, ultrajou Davi, tentou desanimá-lo, desmotivá-lo, tentou desencorajá-lo, tentou tirar a ousadia que estava em Davi. Sabe por quê? Porque Golias, diga para o seu irmão, Golias agia sob um espírito de intimidação. Diga, espírito de intimidação. Golias agia sob o espírito de intimidação. Porque guarde isso, muitas vezes não é o mais forte que vai vencer, mas sim o mais frio. Não é o mais forte muitas vezes, é o mais frio. Porque a intimidação tem que ser confrontada. E a única maneira de vencer o que te intimida é através do confronto. Davi, ele confrontou o gigante. Davi confrontou com ousadia.
Então a única maneira que nós temos de confrontar aquilo que nos intimida é confrontar com ousadia. Diga para o seu irmão: aquilo que você tolera, mas diga com a cara de profeta para ele, diga: aquilo que você tolera, você não pode mudar. Quanto mais você ignora, mais forte será a intimidação. Aquilo que você tolera, você não pode mudar. A intimidação é como se fosse uma hipnose que nos paralisa. Ei, 40 dias aquele exército inteiro ficou paralisado, hipnotizado, diante do quê? De uma intimidação, diante de palavras, ficaram acovardados. Quantas pessoas, queridos, acabam paralisadas porque têm medo de avançar, estão intimidadas, sentindo-se ameaçadas, assombradas. E estes sentimentos faz com que você perca as suas forças, sem força para resistir, fraca fisicamente e fraca espiritualmente. Esse é o pior estágio. Ei, quando você está bem espiritualmente, ainda que o teu físico esteja fraco, todavia o espiritual está fortalecido no Senhor, não há nada que possa impedir você de continuar avançando. Ei, você tem um exemplo claro. Durante os 40 dias do deserto que o Espírito Santo levou Jesus para lá, ele foi impelido pelo Espírito Santo logo após sair do Jordão. Você conhece a história? Durante 40 dias Jesus, o seu físico estava debilitado, sim ou não? Porque ele estava com fome, ele jejuou, mas o seu espírito estava fortalecido. Não é à toa que todas as ameaças, que toda tentativa de intimidação de Satanás não prevaleceram, porque o seu espírito estava fortalecido. Por isso, olhe para o seu irmão e diga isso para ele. Faz outra cara de profeta para ele, diga assim, mas aquele profeta que exorta, diga assim: por isso, meu irmão, não negocie, não abra mão da presença de Deus, não negocie o tempo de qualidade com a palavra de Deus, com a casa de Deus, com a presença de Deus para a tua vida. É isso, porque o que te sustenta no dia da adversidade, o que vai te sustentar no dia da intimidação, da correria do dia a dia, das adversidades da vida, é a tua capacidade de estar fortalecido no Senhor. Essa foi a instrução que o Senhor deu para Josué: não aparte da tua boca. Não foi isso? Para entrar na terra, para conquistar a terra, para vencer os gigantes, não aparte da tua boca o livro da lei. Espiritualmente você precisa se fortalecer. Importante que você entenda, porque uma pessoa fraca espiritualmente, ela não tem ousadia, ela não tem coragem e ela não tem muito menos bom ânimo. O que nos move é o poder do Espírito de Deus. Perdeu a oportunidade de dizer amém. Faz de conta que você não entendeu. O que nos move é o poder do Espírito de Deus. Ei, você só está aqui porque o Espírito de Deus está na tua vida. Você só está aqui porque a presença de Deus através do Espírito Santo está na sua vida. Talvez você esteja passando uma luta terrena tão grande que humanamente quem olha fala: não vai sair dessa. Mas o Espírito de Deus que habita em você te dá coragem, te dá bom ânimo, te dá ousadia para enfrentar as lutas da vida. Ué, porque nós falamos isso domingo passado. A luta que você passa, todos nós passamos, meu irmão. Mas o que faz a diferença é porque nós temos o Espírito de Deus. Então guarde isso. Uma pessoa fraca espiritualmente, ela não tem ousadia, ela está sempre retraída, não avança, não tem coragem, não tem ânimo. E eu anotei aqui, diga isso para o seu irmão: a intimidação te faz escravo do medo. Você fica refém daquilo que você teme. A intimidação te faz escravo do medo, e você se torna refém daquilo que você teme. Não foi isso que aconteceu com o exército de Israel? 40 dias intimidados, reféns do quê? Do medo.
Por quê? Porque foram intimidados. Intimidados. Provérbios 29 e 25. Diga isso comigo. Provérbios 29 e 25. Quem teme ao homem, juntos, vamos lá. Quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Você pode levantar sua mão e dizer isso: eu sei quem eu tenho crido. Eu estou bem certo que Ele é poderoso para fazer na minha vida infinitamente muito mais além daquilo que eu penso e daquilo que eu peço. Eu sei, o Senhor é o meu socorro bem presente, Ele é o meu alto refúgio, Ele é meu abrigo, Ele é a minha segurança, Ele é a minha torre forte. É nele que você precisa confiar, e não temer as armadilhas dos homens. Provérbios 29 e 25. Números. Moisés envia os espias para espiar aquela terra, e a Bíblia diz que eles ficam aterrorizados, ficam intimidados. Por quê? Porque havia gigantes. E um detalhe: eles viram a terra, viram o fruto da terra, e trouxeram as notícias, e reconheceram e testificaram que tudo que Deus havia dito era verdade. Porém eles ficaram, diga comigo, intimidados. Diga, com medo. Amém, amados? O medo deles impediram eles de entrar na terra da promessa. O medo daqueles espias. Olha para o seu irmão e diga isso mais uma vez: meu irmão, por favor, neste ano de ousadia, faz aquela cara assim, ó. Lança fora todo medo. Maior é aquele que está em você, maior é aquele que fez a promessa, maior é aquele que vai na tua frente. Faz aquela cabeça assim de novo, ó. Lança fora todo medo. Ousadia. Diga ousadia, coragem, bom ânimo, porque o Senhor vai te levar a conquistar a terra da tua promessa. Você vai entrar na terra onde vai acabar toda a tua angústia, toda a tua tristeza, todo o teu choro vai acabar, porque o Senhor está te dando ousadia e autoridade em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor e dizer: eu creio nesta promessa. Aleluia. Guarde isso. Eu quero correr aqui um pouco. Se você se sente intimidado pelo diabo, queridos, ele vai te controlar. Você é controlado por aquilo que te intimida. Vou repetir: você é controlado por aquilo que te intimida. Porque, observa, eles olharam a terra, eles viram a terra, tinha tudo lá que Deus havia dito. Tinha ou não tinha? Tinha trouxeram até os cachos de uva lá gigantes, né? Eu fico imaginando o tamanho daqueles cachos de uva. Olha, esse cacho de uva aqui já é grande, ó. Esse aqui, olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho desse negócio aqui. Esse cacho de uva já é grande. Imagine o cacho de uva. Eu acho que cada como é o nome da fruta? Só a uva? Só a fruta devia ser do tamanho de uma melancia. Cada uva devia ser do tamanho de uma melancia. Eu fico imaginando. Deus, Marcos, come essa uva aí. Então, ela é gigante, é grande. E é interessante, queridos, que em Números capítulo 14, no versículo 3, olha o que diz a palavra. Olha, presta atenção. Porque olha o que Josué e Caleb disse para eles. Porque eles ficaram tão amedrontados, Valdecir, ficaram com tanto medo, tão intimidados, tão acovardados, que olha o que ele disse. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra. Olha o que eles disseram, os espias. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Olha como é que termina. Olha como é que eles terminam. Não seria melhor voltar para o Egito? Não. Covardia.
Medo. Ei, mais uma vez, olha para o seu irmão e fala assim: meu irmão, em nome de Jesus, se o Senhor te trouxe até aqui, você vai entrar onde Ele vai te levar. Não retroceda, não olhe para trás. As coisas velhas já passaram. Ei, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Há uma terra te esperando. Há um lugar da promessa para a tua vida. Não tenha, não aceite, não permita, não aceite de hipótese alguma que o inimigo te intimide a ponto de dizer para você: é melhor voltar para trás do que ir para frente. Ei, a terra está para frente. Me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu avanço para o alvo. Ei, há um alvo. Ousadia. Diga para o seu irmão: ousadia, meu irmão. Coragem. Esse foi o discurso deles. Estavam intimidados, estavam amedrontados, estavam, assustados. Deus havia lhes dado uma promessa, mas eles não tiveram coragem de entrar naquilo que Deus lhes permitiu, naquilo que Deus lhes prometeu. Eles não tiveram coragem. Por quê? Porque estavam intimidados, estavam com medo. Quantas pessoas que estão na igreja, elas sabem, os espias viram a terra, eles sabiam que a terra existia, eles entraram na terra, eles colheram dos frutos, eles sabiam. E quantas pessoas que estão na igreja sabem que tem promessa? Você quer ver? Quer ver como você sabe? Quantos aqui tem promessa de Deus para a sua vida? Levanta sua mão, não vai ficar com a mão abaixada só porque eu estou perguntando. Levanta sua mão. Todo mundo tem, todo mundo sabe. Sabe ou não sabe? Sabe. Todos nós sabemos, mas estão intimidados. Intimidados aonde, pastor? Diante dos montes, diante dos gigantes, diante dos desafios, diante das adversidades. Sabem que tem promessa, mas porque estão intimidados, não avançam, não crescem, não abraçam o tempo da visitação, não agarram o tempo da visitação de Deus. E aí, quando Josué percebe, agora sim, quando Josué percebe todo aquele alvoroço que aqueles 10 espias estavam fazendo no meio do povo. Ei, escute uma coisa, eu disse isso aqui domingo passado. Você já conversou com uma pessoa pessimista? Hoje o Marcos César estava vendo um vídeo lá em casa daquele, sei lá o nome daquele cara, aquele desenho animado que o cara só ficava assim: ó céus, ó dia, ó noite, ó azar, ó não sei o que. Então tem gente assim, sabe? E Josué, observando a atitude daqueles espias, Números capítulo 14, versículo 9, olha o que Josué diz. Olha, uma pessoa cheia de ousadia, uma pessoa cheia de coragem. Olha a atitude de Josué e Calebe: somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Porque a atitude de timidez deles, a atitude de covardia deles, a atitude de medo deles, só estavam demonstrando o que? Falta de confiança. Em quem? Em Deus. Ei, diga para o seu irmão: Deus é fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, o que vai acontecer? Vai cumprir, querido. Se Ele, olha o que Ele diz: não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo da terra, porque nós, olha, uma pessoa cheia de coragem e ousadia, olha a diferença, porque nós os devoraremos como se eles fossem pão nas nossas mãos. Nós vamos devorá-los, porque a proteção deles já se foi. O Senhor está conosco. Diga isso para o seu irmão: o Senhor está conosco, meu irmão. Maior é aquele que está em nós do que aquele que vem contra nós. Amém? Ei, diga isso para ele: ousadia, meu irmão. Tenha coragem. Maior é aquele que está em nós, maior é aquele que está na sua vida. Nenhuma arma forjada contra a tua vida prevalecerá. E hoje eu quero que você saia daqui com essa convicção. Você recebeu profecias aqui na hora da adoração,
Você recebeu uma profecia na hora da abertura do culto. Deus te ministrou tanto nesta noite, e eu quero que você saia daqui hoje com essa certeza, que você tenha ousadia para você despertar, para você acordar e despertar o dom de Deus que há em você. Diga amém. O dom de Deus, querido, que talvez esteja aí dentro, você sabe que está aí, mas está apagado por causa do medo, por causa da intimidação. Você precisa de coragem, você precisa de ousadia, você precisa de desenvoltura para cumprir o teu destino em Deus. Todos nós temos um destino em Deus. Isso vai ser alcançado com coragem, com ousadia. Por quê? Diga comigo, porque o reino de Deus só se conquista à força. É isso? É isso, querido. Então diga isso para o seu irmão nesta noite, meu irmão. O Senhor quer que você acorde. O Senhor quer que você tenha ousadia, que você tenha coragem dentro de você para romper os teus traumas, os medos. Levante-se em coragem, em ousadia. Aqueles espias olharam para os gigantes, temeram muito, ficaram sem ação. Ei, eu anotei aqui: Deus sempre vai nos dar coisas maiores do que aquelas que nós estamos enfrentando. Deus sempre vai nos dar coisas maiores do que aquelas que nós estamos enfrentando. E na nossa caminhada com Deus vai ter gigantes. Vai ter ou não vai ter? Quem está enfrentando gigantes aí? Tem gigante, tem batalhas, tem desafios, e humanamente alguns deles são impossíveis. É verdade ou não é? Às vezes a impressão que nós temos: dessa eu não consigo passar, esse eu não vou conseguir vencer, é impossível, humanamente falando, eu não tenho o que fazer. Mas nesta noite o Espírito de Deus que habita em você, o Espírito Santo que habita em nós, ele nos capacitará a ir até o fim. Por quê? Porque fiel é que prometeu. Se ele falou que você vai entrar na terra, você vai entrar. Ei, anotei isso aqui também. O nosso futuro não vai acontecer quando ficamos esperando as coisas acontecerem. O teu futuro não vai acontecer enquanto você está aí sentado esperando que as coisas aconteçam. Levanta-te, dispõe-te, tenha bom ânimo, tenha ousadia, tenha coragem. Nós precisamos fazer com que as coisas aconteçam de tal forma que o futuro aconteça conforme a nossa fé, conforme a nossa ousadia, o nosso bom ânimo. Falei isso domingo passado. O futuro é você que precisa fazer acontecer. Por isso você tem que se levantar de tal forma que isso se realize. Foi essa a instrução que o Senhor deu a Josué. E aqui você vê Paulo dando essa mesma instrução a Timóteo. Olha, desperta, Timóteo, acorda o dom que está em você. Coragem. Porque o Criador do universo, queridos, Ele deu a sua vida por você naquela cruz. E se Ele deu a vida dele por você naquela cruz, Ele nos prometeu que tudo que Ele conquistou na cruz é a sua herança, é a minha herança. Então Ele vai nos levar até o fim, Ele vai nos conduzir até o fim. E o maligno, o inimigo da tua alma, não vai te tocar. Ele vai te conduzir até o fim, e o inimigo da tua alma não vai te tocar. Amém, ainda bem. Porque entenda uma coisa: o inimigo sempre vai tentar criar laços de armadilhas. Jeremias 29, 11, 13 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Então invocareis, e ireis e orarei a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém, amados? Guarde isso, querido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é aquele que está em nós. Para isso você precisa ter essa convicção, você precisa ter ousadia, você precisa ter coragem.
Porque a intimidação, ela pode te paralisar, ela pode te impedir de entrar na terra da tua promessa. A intimidação, ela pode te paralisar, ela pode te impedir de entrar na terra da tua promessa. A Bíblia diz que Elias, um homem poderosamente usado por Deus, cheio de autoridade, cheio de ousadia, a Bíblia diz que Elias venceu uma nação inteira, enfrentou o rei, todo o seu exército, prevaleceu contra 850 falsos profetas, mas ficou intimidado. Por quê? Por causa da ameaça de quem? De uma mulher possuída por um espírito de feitiçaria, chamada Jezaraca ou Jezabel. É a mistura de Jezabel com Jararaca. Um espírito de intimidez, de intimidação. O profeta, ele foi manipulado, ele ficou intimidado. A Bíblia diz que Elias se acovardou diante daquelas ameaças. E eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. A pergunta é essa: há pessoas que estão tentando te manipular, te controlar pela intimidação? O profeta Elias se sentiu tão desanimado, tão confuso, tão fraco, que ele foi parar dentro de uma caverna. Você conhece a história? Desejou até mesmo a morte. Olha, queridos, porque uma mulher mandou um WhatsApp para ele dizendo assim: olha, negócio é o seguinte, amanhã, se a estas horas a sua cabeça ainda estiver sobre os teus ombros, faça-me os deuses igual que eu vou fazer contigo. Olha a ameaça, querido. Um homem cheio de ousadia, um homem cheio de coragem, cheio de poder de Deus, venceu os falsos profetas, confrontou a Saul, fez cair fogo do céu, mas de repente, por causa de um zap que ele recebe, fica intimidado, fica acovardado, fica deprimido. Diga isso para o seu irmão: meu irmão, diga assim para ele: meu irmão, você não pode subestimar o poder que opera no mundo espiritual. Olha para ele de novo e diz assim: tem muita gente que tem cara de profeta, mas na verdade são bruxos. Tem ou não tem? Tem ou não tem? E como tem? O mundo espiritual você não deve subestimar, meu irmão. Isso é muito sério. A Bíblia diz que Elias ficou cansado, Elias ficou fraco, Elias ficou confuso, desorientado, desanimado. Eu lembro que eu disse no início: você é controlado por aquilo que te intimida. Você é dominado por aquilo que te intimida. Porque se você abrir mão da sua autoridade, alguém vai exercer autoridade no seu lugar. Pessoas que vivem debaixo de um espírito de intimidação. Esse espírito de intimidação era o espírito que estava em Saul, é o mesmo espírito que estava em Jezabel. Porque Jezabel conseguiu convencer o rei a introduzir toda a idolatria dentro de Israel naquela época. Foi por causa dela. Ela intimidou, ela persuadiu. Então esse espírito de intimidação. E um detalhe: uma pessoa que age nesse espírito de intimidação, ela coloca todo mundo contra a parede. Sabe por quê? Para conseguir o que querem. Intimidação, persuasão. Tenta manipular com as atitudes de persuasão, de resistência. Tipo: tudo bem, se você não me der, também não faço, também não sou mais sua amiga, não sou mais seu amigo. Manipulação, persuasão, resistência. Quantos aqui já sentiram isso através de pessoas? Muitas vezes. É verdade ou não é? Pessoas que tentam nos manipular com atitudes de persuasão, de resistência. Davi enfrentou intimidação dentro da sua própria casa. Antes de vencer Golias, ele precisou vencer o próprio irmão. Não foi isso?
Eliabe, o próprio irmão, queridos. Quando lá em 1 Samuel 17, 28, e ouvindo Eliabe, olha só, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, ei, quem era? Diga comigo, o irmão de Davi. Diga, o irmão de Davi. Muitas vezes esse espírito de intimidação, ele vem das pessoas que mais estão próximas a você. Você vai sonhar agora que você vai conquistar isso? Só porque lá está falando que é ano de ousadia lá na igreja, você acha que você vai ter ousadia para alcançar o que você nunca alcançou a vida inteira? Lembra de José? Lá vem o sonhador, os próprios irmãos. E aqui com Davi não foi diferente. Eliabe, o seu irmão mais velho, ouvindo falar que aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que você veio aqui, Davi? O que você está fazendo aqui na frente de batalha? Com quem deixasse aquelas poucas ovelhas do deserto? Olha o espírito de persuasão, de intimidação. Bem conheço a tua presunção, eu conheço a maldade do teu coração. Você só veio aqui para ver a guerra, seu presunçoso. Eliabe tentou intimidar Davi. Eliabe estava tão intimidado com as ameaças do gigante, do Golias, que ele, intimidado, tentou intimidar o próprio irmão. Porque entenda uma coisa: pessoas intimidadas, elas vão tentar te intimidar também, a não romper, a não avançar, a não crescer, a não prosperar, a não ter ousadia, a não ter coragem. Porque o medroso, ele acha que todo mundo tem que ser medroso também. E aí começa, foi isso que aconteceu com os 10 espias. Enquanto 2 está dizendo, a terra é nossa, vamos entrar, tinha 10 dizendo, não entra, não dá, tem gigante, é difícil. E eu quero terminar dizendo que nos nossos dias, e eu quero terminar nesse ponto aqui, porque nós queremos participar da mesa. Nos nossos dias, queridos, eu fiz questão de anotar isso aqui porque eu tenho visto isso. Nós vivemos dias de intimidação que tem dominado muitas pessoas e famílias inteiras. Vivemos dias onde famílias estão sendo intimidadas. Sabe aonde? Dentro das suas próprias casas. Quer ver um exemplo? Hoje nós vivemos dias, eu me lembro na minha infância, eu tenho 51 anos hoje. Eu me lembro que na minha infância o meu pai, ele só olhava para mim, Adão. Meu pai só olhava para mim, eu já sabia o que ele queria. Era assim ou não é? Quem tem mais de 40 sabe o que eu estou falando. Era assim ou não era? Não era assim, Samuel? Não era assim, ô Henrique? Não era assim? Era. Meu pai só de olhar para mim eu já sabia o que ele queria. E ó, cabeça baixa. Mas hoje nós vivemos intimidação dentro das próprias famílias. Muitos pais intimidados pelos seus próprios filhos. Eu vou puxar a orelha de você que é pai e mãe aqui nesta noite. A intimidação vem dos próprios filhos. Filhos que não honram pai e mãe, que não respeitam os seus pais. Ei, quantos pais nós temos aqui? Levante a mão. Quem tem filhos? Então, olhe para o seu irmão e diga assim: essa palavra, meu irmão, é para você também. É para você também, diga para ele. Ei, se você permite que teu filho te confronte, se você permite que teu filho, a tua filha não te honre, sabe o que vai acontecer? Você vai estar diminuindo o tempo de vida deles. Você vai estar diminuindo o tempo de vida deles. Porque qual é o primeiro mandamento com promessa? Honra teu pai, a tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a
terra. Quando você não confronta, você está diminuindo o tempo de vida dos seus filhos. Amém, amados? Permitir o desrespeito não é amar os seus filhos, é permitir que eles percam a proteção de Deus. Permitir, guarde isso, o desrespeito não é amar os teus filhos, mas sim que eles percam a proteção de Deus. Mas infelizmente nós vivemos dias onde tem pais que estão com medo de corrigir os filhos, porque não podem constranger os filhos. Não posso constranger. Não exerce autoridade. Esses dias alguém postou, eu estava olhando lá no grupo do WhatsApp, não foi do grupo da igreja, aí mostrou umas fotos. Esse aqui era a nossa correção quando era criança. Tinha um chinelo, tinha uma vara, tinha uma cinta, né? Isso aqui era o nosso tratamento psiquiátrico, psicológico. Hoje, se a mãe levanta a mão, olha, se você me bater, eu vou no conselho tutelar, você está me constrangendo. Ei, que isso? Vivemos uma geração de gente ofendida por qualquer coisa, cheia de mimimi. E outra, para lidar com as pessoas você tem que ficar pisando em ovos. Meu Deus, é um tal de bullying. Não, porque eu lembro quando eu era criança, era tudo, todos nós tínhamos apelido, era zoião, cabeção. Hoje, orelhudo. Hoje não, hoje é um tal de, sabe, mimimi, não me toque. A gente tem que ficar pisando em ovos. Todo mundo é dengoso, cheio de... É verdade ou não é? Coisa fresca. Mudou. Ei, o não confrontamento dos teus filhos, você vai estar invalidando o tempo deles na terra, porque a promessa é: honra teu pai e tua mãe. Eli, eu quero deixar esse último exemplo. Eli foi juiz, foi sacerdote. A Bíblia diz que os seus filhos Hofni e Finéias também eram sacerdotes, porém os filhos de Eli desprezaram as ofertas, e a Bíblia diz que eles também se prostituíam na porta da tenda da congregação. E o pior, Eli sabia. Eli sabia. E a Bíblia diz que não fez absolutamente nada. O pecado estava debaixo do seu manto de autoridade. Guarde isso. Nós estamos falando de intimidação. Uma pessoa intimidada se submete àquilo que a intimida. Quem ama, corrige. Quem ama, corrige. Ele temia mais os filhos do que a Deus, tanto que ele não honrou ao Senhor, ele não obedeceu. E olha a palavra do Senhor para Eli: porque pisastes o meu sacrifício. 1 Samuel 2, 29 e 30. Porque você pisou o meu sacrifício, a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada, e honras os teus filhos mais do que a mim, para vos engordares do principal de todas as ofertas do meu povo Israel. Porque os filhos de Eli estavam roubando, além de estarem se prostituindo no templo, roubavam as ofertas que eram trazidas no templo. E olha o que o Senhor diz: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei, porém aqueles que me desprezam serão desprezados. Isso é muito sério, querido. Não retenha a vara da correção para o teu filho. Não retenha. Não é com cabo de vassoura, não é com chinelo, não é com pau, mas com a vara da correção. A vara da... Você que é casado, olha aí para sua esposa. Vara da correção. Amém? Provérbios diz: não deixe de fustigar. Você sabe o que é fustigar? Castigar, ó. É vara. Vara da correção.
É um tal de, vai constranger, vai constranger. Ei, Provérbios diz, quando você não corrige na infância, na sua adolescência, na fase adulta, o filho será a vergonha do seu pai e da sua mãe. O filho será a vergonha. Escute, eu anotei isso aqui, eu quero terminar aqui. As pessoas sempre vão honrar aquilo que elas mais temem. Confrontar exige desgaste. Tem gente que não quer ter o desgaste. Por quê? Porque não quer confrontar. Vou repetir. Confrontar exige desgaste do confronto. E tem gente que não quer confrontar. E no confronto aqui não é no sentido da agressão. Não é no sentido da agressão, mas na tentativa de restaurar os relacionamentos. Porque quando não há o confronto, isso vai ficar superficial. Eu disse isso ontem lá numa reunião em casa. Vai ficar debaixo do tapete, não há cura. A intimidade se perde quando não há confrontação. Isso não serve só em relação à educação dos filhos, mas também no relacionamento conjugal. Porque quando não há confrontação, perde-se a intimidade, não se fala mais olhando nos olhos, não se fala mais a verdade, o desgaste deixa um relacionamento superficial, simplesmente toleram enquanto os dias passam. Diga isso para o seu irmão, o começo do fim, ele é estabelecido. Diga, o começo do fim, ele está estabelecido quando termina o diálogo e a comunicação. O fim começa quando termina o diálogo. E eu anotei, se a comunicação acabou, é o começo do fim. Muitos casamentos hoje estão acabando porque não há mais comunicação. A pastora falou um negócio ontem, é verdade. Só de olhar para mim eu já sei o que ela está dizendo. Ela está dizendo, já passou da hora. Só de olhar dali para cá ela já está dizendo, já passou da hora, já deu a hora, já está na hora da ceia. Então, infelizmente, o casamento acaba porque não há comunicação. Ficaram indiferentes a ponto de dizerem, não estou nem aí. Tem muitos casais assim. Ao ponto da falta de comunicação, a indiferença chegou ao ponto de dizer assim, olha, não estou nem aí, deixa para lá, não vai mudar nada mesmo, não tem mais jeito. Agora discute. Eu gostaria que você ficasse de pé para fazer de conta que está acabando. Estou brincando, estou acabando. Estou acabando. Olha para o seu irmão e diga assim, quem ama? Não, quem é casado? Casado, quem é casado? Aí você fala assim, minha esposa não está aqui, não tem problema. Chega lá em casa e você fala para ela. Diga aí para o seu cônjuge, quem ama, quem se importa, não vai deixar de confrontar em amor, em sabedoria, com mansidão e com paciência. Ouviu? Ouviu, homens? Ouviu, mulheres? Quem ama, quem se importa, não vai deixar de confrontar em amor, em mansidão, em sabedoria. Amém, igreja? É nos momentos de pressão da vida que sempre virá revelar o nosso melhor ou o nosso pior. Vou repetir. É no momento de pressão da vida que sempre vai revelar o nosso melhor ou o nosso pior. Eu queria que você inclinasse sua cabeça. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra isto. O medo, muitas vezes, faz com que algumas pessoas lutem contra a rejeição dos homens, buscando a aprovação dos homens a todo custo. Mas muitas vezes, guarde isso, você buscar a aprovação dos homens significa que você vai ter a rejeição de Deus na sua vida. Guarde isso. Não permita que a intimidação, às vezes pela vida, por pessoas ou por circunstâncias, roube de você a conquista, o futuro que o Senhor tem planejado para a tua vida. Muitos estão estagnados, parados, não chegam
a lugar nenhum, porque não tem ousadia, não tem bom ânimo. Ficam esperando as coisas acontecerem, mas a palavra do Senhor para a tua vida nesta noite é essa: desperta, acorda o dom que está em ti, tenha ânimo, tenha coragem, tenha ousadia, porque o bom ânimo, coragem, ousadia tem que ser um exercício diário para cada um de nós. Você pode conquistar, você pode vencer, só depende de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus.